Amém. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 35. É uma palavra, um trecho da Bíblia muito conhecido, mas eu creio que tem muito a ver com as nossas vidas. Marcos, capítulo 4, versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim. Todo mundo achou? Estou vendo alguém ainda folheando. É uma bênção a gente escutar ainda, né? Folhear de Bíblias. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Pai, diante da tua presença. Pai, nesse momento, esse é o melhor lugar do mundo. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, Senhor. Essa igreja poderia estar em qualquer lugar, mas eles escolheram estar aqui. Vieram para ouvir a tua voz, vieram para ouvir a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, dispostos a termos as nossas vidas transformadas através do teu Espírito Santo. A começar por mim, quebra os nossos corações, tira todo o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração tratável, flexível, segundo a tua vontade. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Que bênção vocês estarem aqui num dia de chuva, né, um pouquinho frio. Mas eu quero dizer para você que você está aqui porque o Senhor te trouxe. Amém? Porque Ele quer falar com você nessa noite. E eu não precisaria nem falar aqui quem já passou por uma tempestade na vida, quem está passando, porque eu tenho plena certeza que 100% da igreja levantaria a mão. A tempestade, mesmo física, a gente sabe que ela é uma coisa que acontece com muito vento, com relâmpago, com trovões, né? Muitas vezes trazendo destruição no meio da natureza, com granizo. Então é algo sempre muito preocupante. Basta aquele domingo, né? Uns 2 domingos atrás, que teve aquele temporal aqui em Sertãozinho, nós ficamos todos preocupados. Mas essa tempestade que eu quero falar nessa noite é aquilo que acontece na nossa vida. E ela pode acontecer em qualquer área, em qualquer espaço da nossa vida, porque nós somos humanos. Então, se a tempestade não chegou, ela ainda vai chegar. Faz parte. Nós estamos aqui. Assim como o sol nasce para todos, a tempestade também. Ela vem na vida de todas as pessoas. Mas algo que nós não podemos esquecer. Nós precisamos saber que quando essa tempestade vier na nossa vida, nós não estejamos sós. Mas a presença do Senhor esteja conosco. Amém? É o que importa. Vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, porque somos humanos. Mas o Senhor precisa estar conosco. Isso não depende dele, isso depende de nós. Depende de mim, depende de você. O quanto nós buscarmos ao Senhor, o quanto nós estivermos dispostos a termos intimidade com Ele, Ele vai estar à disposição. Amém? A palavra do Senhor diz assim, que quando eu clamo ao Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir. Você tem noção disso? Que quando você está lá no seu desespero, achando que ninguém se importa, achando que ninguém está sabendo o que você está passando, chorando muitas vezes no seu quarto, desesperado, o Senhor inclina os ouvidos e pergunta: o que você quer, meu filho? O que você quer, minha filha? É como Jesus, quando ele chegou diante do cego e ele pergunta: o que você quer? E qualquer um de nós íamos dizer: lógico, ele é cego, ele quer enxergar, não é? Talvez não. Talvez ele tivesse um outro problema que a gente nem sabe. Então, muitas vezes o Senhor vai perguntar para você:
O que é que você quer que eu te faça? E nesta noite o Senhor está perguntando para você: o que é que falta na tua vida? Qual o problema que você tem que eu não possa resolver? O que é muito difícil, que é tão impossível, que eu, como Deus Criador, o Deus do universo, eu não possa resolver? Qual o problema, amados? Nenhum. Muitas vezes o médico vai te desenganar. Muitas vezes as pessoas vão te decepcionar. Mas o Senhor nunca. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E hoje eu quero falar de 3 vozes que nós escutamos nesse trecho da palavra. Marcos, ele não estava no barco. Marcos, ele era um discípulo de Pedro. Então, quando ele escreveu esse trecho, ele não viveu essa situação, mas ele ouviu de alguém que viveu. Amém? Não é assim que a gente fala? Eu não sei se é verdade ou não, mas tal pessoa me contou. Então, é ela que está falando. Então, aqui eu tenho certeza que foi um relato de Pedro. Tudo que Pedro vivenciou, tudo que ele viu ali dentro daquele barco, ele passou para Marcos. E a palavra nos diz que a primeira voz que nós escutamos aqui é a palavra de Jesus. O que Jesus fala para os apóstolos? A Bíblia nos fala, se você ler um pouco antes, você vai ver que Jesus ministrou a palavra o dia todo. Ele falou de parábolas, ele deu muitos ensinamentos. Mas naquele momento ele vira para os apóstolos e diz assim: atravessem do outro lado. Eles estavam ali para atravessar o mar da Galileia. Atravessem do outro lado, vão para aquele lado de lá. Então você tem noção? Muitas vezes o Senhor está falando para você: atravessa, vai, caminha, dá mais um passo, só mais um passo e você vai conseguir. E a gente fica com medo. Não foi isso que o Senhor falou? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão tímidos em algumas versões? Presta atenção. Não confie na sua palavra. Não confie na palavra de homens, mas confie na palavra do Senhor. Sabe quando você abre a Bíblia? Eu não sei você, mas eu já li a Bíblia nem sei quantas vezes. Eu já perdi a conta, a Bíblia inteira. Mas cada vez que eu leio determinados trechos, o Senhor fala comigo. Sabe quando salta? Não é assim, pastor? Salta da Bíblia aquela mensagem. E você fala: uau, Deus está falando comigo. Essa promessa é para mim. Às vezes você está num lugar como esse, e o Senhor usa um profeta para falar com você e te dar uma promessa. E você começa a ficar desesperado, porque a coisa parece que não acontece. Parece que a porta não se abre, não é assim? Mas se foi Deus que falou, espera. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Jesus falou: vai para o outro lado. Atravessa o mar, vai para o outro lado. Sai da sua zona de conforto. Sai desse lugar que não te leva a nada. Sabe quando a gente fica esperando as coisas cair do céu? Não vai cair do céu, amados. É o Senhor que dá. Ele dá todas essas coisas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos marchar, não é assim? Quando estavam lá os egípcios atrás do povo de Israel, e eles desesperados, o que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche. Então tem hora que nós temos que marchar. Às vezes não. Às vezes vai falar como no Salmo 46, versículo 10. Parai e sabei que eu sou Deus. Então para isso a gente precisa o que, amados? Discernir a voz de Deus. Tem hora que Deus está mandando a gente parar e a gente quer ir. Tem hora que Deus está mandando você ir e você quer ficar parado. E como eu vou saber isso? As pessoas vão perguntar: mas irmã, como é que eu sei? Simples. Pergunta para Deus. Ai, mas como é que eu vou saber que é Deus falando? Simples. Tem intimidade com Ele. Amém? Não é assim? A gente pode estar numa multidão. As mães aqui vão falar isso para mim. Se o seu filho gritar, você sabe que é seu filho, não é assim? Você corre lá e vai ver. O que está acontecendo? Porque conhece a voz do filho. E o filho conhece a voz da mãe, do pai. Então, nós precisamos ter intimidade tal com o Senhor. É no meu secreto. É no meu quarto. É lá onde ninguém vê. Porque é muito fácil eu buscar Deus aqui no meio de todo mundo. É muito fácil, né, que a gente cantar e levantar a mão e pula. Mas e no meu secreto? E no meu dia a dia? Haja vista que o Senhor diz assim, que no final dos tempos, alguns vão chegar diante dele e ele vai falar o quê?
eu não te conheço. Quem é você? E ao passo que ele vai falar para outros: vinde benditos do meu Pai. Oh, glória a Deus! Que você escute isso do Senhor. Que você escute isso do Senhor. Diz que tem uma esposa de um pastor, que ela teve um sonho. E diz que ela via assim, as pessoas chegando no céu. E diz que quando alguns chegavam, Jesus pulava, abraçava aquela pessoa e fazia uma festa. E alguns chegavam lá, Jesus falava: oi, seja bem-vindo. E aí diz que ela perguntou para o Senhor: Senhor, por quê? Por que um você faz isso, a festa, o outro você não faz? Ele falou: depende da intimidade que tem comigo. Andava sempre comigo, todo dia falava comigo, todo dia se colocava na minha presença, é íntimo. Não é assim? Você não tem amigos que são muito íntimos seu? Que você conta os seus segredos, ele sabe da sua vida, você já sabe até o que você gosta, não é? Vai comer na sua casa, você fala: ele não gosta de alface, não vou fazer alface. Não é assim? Ele ama escondidinho, vou fazer escondidinho, né, Dai? Vou fazer um escondidinho para ele. Porque amigo sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. E assim nós temos que ser com Jesus. Intimidade. E saber qual é a voz dele. Muitas vozes vão se levantar para você. Muitos vão querer te destruir, muitos vão querer te desencaminhar. E falar: não é isso não. Mas se você tem certeza que é o Senhor falando com você, ninguém vai tirar você do caminho, amém? Então a primeira voz que eu quero falar para você nessa noite é essa voz maravilhosa. A voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Aquele que o Senhor Jesus disse: olha, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, e Ele vai ensinar todas as coisas para vocês. Sabe aquela voz que fala: não entra aí, não toma essa decisão, ai, ai, ai. Ó, não é assim que a gente fala para as crianças? E a gente muitas vezes não escuta. É a voz do Espírito Santo falando com você. Então, quando a tempestade se levanta, dê ouvido à voz do Senhor, escuta o que Ele tem para você, escuta qual é a direção, porque nunca Ele vai te dar uma direção ruim. Nunca Ele vai deixar você cair num buraco. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, se Ele mandou, vá. Foi o que Davi falou no Salmo 51, não foi? Nunca tire de mim a sua presença. Todo lascado, pecado, né? O pastor pregou aqui outro dia. Simplesmente destruído, porque ele tinha feito uma coisa muito feia. Saiu com uma mulher casada, mandou matar o marido dela. E quando ele é confrontado por Natã, ele escreve o Salmo 51, ele diz: Senhor, nunca tira a sua presença da minha vida. E que a gente possa fazer essa oração de Davi o tempo todo, amém? Senhor, nunca tire a sua presença. Se você pecou, amado, se você caiu, pede perdão. Se conserta com Deus, mas não deixe o Senhor longe de você, ou você não fique longe dele, amém? A segunda voz, nós não poderíamos nem deixar de falar, porque é o próprio tema que nós estamos falando aqui, é a voz da tempestade. Você sabia que Deus usa a tempestade para falar conosco? Sabe aquele momento que a gente está ali meio desanimado, meio lá, meio cá, sabe aquela coisa assim de: não sei se eu vou na igreja hoje, hoje está chovendo, acho que eu não vou. Né? Não, isso não serve para nós, porque nós estamos aqui, amém? Não serve para nós essa palavra, glória a Deus. Aqui ninguém é de açúcar. Mas sabe, pode acontecer com a gente em outro culto, né? Num nesse, talvez de quarto, tal. E a gente fica assim: não sei, Deus não fala comigo. Aqueles irmãos do louvor escolhem uns louvor que a gente nem gosta. Sabe aquela coisa? Parece que tudo está ruim, né? Então, Deus fala: ei, vamos mexer com esse camarada aí. Vou mandar uma tempestade, né? Para ele acordar. Sabe, amados, o que diz na palavra do Senhor? É melhor você entrar com uma perna no céu do que com as duas no inferno, amém? Então presta atenção. Se Deus tiver que tratar com a nossa vida para a gente estar no caminho dele, da maneira correta, Ele trata. Sabe por quê? Porque Ele te ama, amém? Ele te ama. E quem é pai, quem é mãe aqui sabe disso.
Quantas vezes a gente corrige nossos filhos e dói mais em nós do que neles, mas a gente ama. E o pai ama, Deus te ama, então Ele vai tratar com você. Então aqui dentro dessa tempestade, eu quero falar alguns motivos que ela pode acontecer. Coloca aí do Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Todos aqui também devem conhecer Jonas, o profeta. Esse primeiro ponto da tempestade aqui é quando nós atraímos a tempestade. E a palavra diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Amados, quem foi Jonas? Jonas foi um profeta que Deus chamou. Quem era Nínive? Nínive era uma cidade perversa. Segundo os historiadores, eles pegavam os inimigos e tiravam a pele viva, pessoa viva ainda. Eles eram mal, eles eram ruins. Mas Deus é tão misericordioso que Ele diz para Jonas: vai lá em Nínive, prega o arrependimento, fala para eles para mudarem de vida, senão eu vou destruir aquela cidade. Mas Jonas, sabe aquele tipo de crente que acha que é dono da própria vida? Eu faço o que eu quero, né? A vida é minha, pago minhas contas, sou maior, vacinada, eu faço o que eu quero. Que dó de você, se você pensa assim. Sabe por que você levantou hoje? Porque o Senhor colocou fôlego em você. Sabe por que você vem andando para a igreja? Porque Ele deu força às suas pernas. Meu dinheiro, minha casa, meu carro. Quando você morrer, você vai levar alguma coisa? Nadinha. Nadinha. Eu vi uma vez o pastor Silas Malafaia falando assim que ele tinha ganho vários presentes de casamento que ele nunca tinha usado. Diz que taças, pratos. Aí que ele falou assim: peraí, se eu morrer, minha mulher vai casar com outro, ele vai usar tudo isso que eu não usei? Diz que ele falou para a mulher dele: mulher, desce tudo, põe todos os pratos, todos os copos, tudo. Ele falou: amados, eu bebi em cada copo, eu comi com cada prato, com cada garfo. Eu posso morrer, se a minha mulher casar de novo, o outro vai comer, mas eu comi primeiro. Não vai levar nada. Meu carro. O pastor testemunhou para nós o dia que ele sofreu um acidente, né? Perca total, PT no carro. E a gente acha que é nosso. Ah, meu filho, minha filha, isso é nada seu. Nós estamos aqui de passagem, nós somos cidadãos do céu, amém? Aqui da terra não vamos levar nada. A gente tem uma mania de achar que tudo é nosso, é nada. Nada é nosso e tudo é de Deus. E Jonas achou que era dono da própria vida. Ou nada, vou para Nínive nada. Diz que Nínive ficava a 800 quilômetros. E ele foi para Tarsis, que ficava a 3.000 quilômetros de onde ele estava. Foi para mais longe. Para fugir de quem? Do Senhor. Alguém consegue fugir do Senhor? A palavra diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. É um Deus grande que está em toda parte. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Para onde irei? O salmista diz. De onde eu me esconderei de ti, Senhor? Se subo aos céus ou se eu desço até o abismo, o teu Espírito está lá. Como vamos fugir do Senhor? E aí aqueles marinheiros desesperados, clamando aos seus deuses com um D minúsculo, e nada de aplacar aquela tempestade, nada. E onde estava Jonas? Dormindo no porão. Você sabe por quê, amados? O que é de ruim? Porque quando a gente busca alguma coisa ruim para nós, todo mundo que está do lado sofre. Não é?
Quando um homem é descabeçado, a família inteira sofre. Quando a mulher é descabeçada, a família inteira sofre. Se tiver um filho envolvido nas drogas, qualquer coisa assim, a família inteira sofre. Então, quando a gente busca alguma coisa ruim, desobedece a Deus, não só eu vou pagar o preço, outras pessoas vão pagar comigo. E aí Jonas, sabendo do Deus que ele servia, ele fala, sou eu, a culpa é minha. E eles falam, o que foi, rapaz? O que você fez? Ah, Deus mandou eu para um lugar, eu fui para outro. E o que a gente faz agora? Me joga no mar. E diz a Bíblia que eles não quiseram fazer isso. Começaram a jogar as cargas, começaram a jogar tudo que tinha de valor, comida. Nada de aplacar. E aí então eles não tiveram jeito e pediram perdão para Deus. Olha, o Deus de Jonas, não põe essa culpa na gente não. A gente vai jogar ele no mar, mas nós não temos nada a ver com isso. E amados, cessou na hora aquela tempestade. O que acontece com Jonas? É engolido por um grande peixe. Nas fotos a gente vê uma baleia, né? Mas a Bíblia não fala que peixe é esse. Aí ele foi para Nínive. Olha que delícia. Ele não quis ir de barco, foi de peixe. E você escolhe. Deus tem uma ordem para você. Você quer ir de barco ou você quer ir de peixe? Você escolhe, você é livre. Deus tem a vontade absoluta e a vontade permissiva dele. Da vontade absoluta, não adianta você discutir com ele. É pronto e acabou. É ou não é. E tem a permissiva, que muitas vezes ele vai permitir que você faça escolhas que depois você vai se arrepender. Com certeza. Com certeza. Sabe aquele casamento errado? Que a moça está namorando e todo mundo fala para ela, larga dele, ele não presta, ele não é bom para você. Aí ela fala, ai pastor, mas ele é um gato, ele é tão lindo. E ela insiste, a família fala que não. Aí daí uns meses ela chega e fala, pastor, sabe o gato? Ele está me arranhando. É, Senhor, e agora? E agora, né? E agora, tem que ficar. Não casou? Vai ter que ficar. Não quis pagar o preço? Agora põe o joelho no chão e ora para Deus converter. Não quis obedecer. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, Jonas, depois você pode ler na tua casa. Jonas é um livro pequenininho, você vai ver. Depois fala que eles se convertem. Todos. Você tem noção disso? Um povo ruim. Um povo feroz. A Bíblia fala que o rei se vestiu com panos de saco, mostrando arrependimento, fazendo jejum. Diz que ele colocou pano de saco até nos animais. A população inteira. Olha o que Jonas estava aprontando. Ele ia perder a oportunidade de salvar um monte de pessoas porque achou que era dono da própria vida. Quantas vezes o Senhor está falando conosco? Está nos dando ordens. E nós achamos que somos dono de nós mesmos. Não somos. Põe isso na sua cabeça. Amém? Você pode esquecer tudo que eu falar aqui nessa noite, mas lembra, você não é dono de si mesmo. O Senhor é que manda na tua vida. Amém? Então é melhor você obedecer. Se você quer chegar ou de peixe ou de navio. Amém? Outra coisa que a tempestade pode vir na nossa vida é quando Deus ele põe à prova a nossa fé. Isso aconteceu com o Jó, não foi? A gente pensa assim, não, Deus não manda nada de ruim. Não, Ele não manda. Realmente Deus não manda nada de ruim, mas Ele permite. Muitas vezes Ele permite. Para tratar com a nossa arrogância, para tratar com o nosso orgulho, com o nosso comodismo. Sabe, com aquela coisa de, não sei se eu quero isso da minha vida. Né? Não sei se eu tenho que ficar na igreja. Sei lá se precisa esse negócio de igreja. Para quê? Eu busco Deus em casa. Não é assim que as pessoas falam? Amados, quando nós estamos falando desse barco aqui, esse barco representa a igreja. Quando a gente fala de um barco que Jesus está dentro, nós estamos falando do povo de Deus. Jesus está aqui, amém? Você crê nisso? Ele está aqui. Nós vamos achar pessoas de todo tipo. Mas o importante é que Jesus está no barco. E Ele vai muitas vezes tratar com a nossa vida. E eu contei de manhã um testemunho da minha família. Eu vou contar para vocês também. Eu tenho 2 filhas, que elas tocam aqui. Hoje a Sheila tocou. Mas tem a Jéssica também que toca teclado. O Anderson que fica na guitarra.
Terêncio na bateria, meus genros. E eu criei minhas filhas no caminho do Senhor. Mas os filhos têm as suas vontades, não é? A gente ensina, mas eles vão ter as decisões. E a Jéssica, ela passou no vestibular de engenharia e foi estudar num campus de Ouro Preto. Imagina você, uma menina que não saía de casa, né? Muito caseira, e vai estudar fora, a quilômetros de distância. E faculdade, muita festinha, aquela coisa toda, mas uma coisa eu nunca abri mão. Todo domingo eu entrava no Skype, ela sentava lá, eu sentava aqui e falava: Jéssica, você foi à igreja hoje? Ela falava: fui, mãe. Me conta o que o pastor pregou. Ela tinha que me contar, tintim por tintim da pregação do pastor. Todo domingo, sem exceção. E vai, estuda e fica lá fora, aí volta para casa formada, com diploma de uma faculdade federal, falando inglês fluentemente, né? O que você pensa? Vai entrar numa multinacional, vai ganhar muito dinheiro. E aí eu falei para o meu marido, eu falei assim: olha, a Jéssica não vai querer mais morar com a gente. Ela vai arrumar um emprego, vai querer morar fora, vai levar a vida dela. E eu não sei como é que vai ficar a vida espiritual da Jéssica. Mas Deus é tão perfeito, é tão maravilhoso, que Ele levantou uma tempestade. Sabe o que Deus fez, amados? Fechou todas as portas. Sabe o que é porta fechada? Todas, todas. Ela levava os currículos. A gente entregava currículo na mão de dono de empresa. Não, eu vou chamar e não sei o que e tal. Nada. Não arrumava emprego, mas de jeito nenhum. Com o melhor currículo que ela tinha. Ai, a gente quer alguém que tem experiência e não sei o que e tal. Sabe o que Deus fez na vida da minha filha? Ela não trabalhava. Ela foi congregar numa igreja lá na Alvorada, na última rua, Pedro Canesim, e foi tocar teclado lá. Lá eles faziam uns momentos de... Esse jejum aqui, que foi feito em Nínive, eles colocavam sacos. Eu achava a coisa mais linda a minha filha saindo vestidinha de saco. Desempregada, currículo bom, não arrumava emprego, mas ia lá louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Aí eu entendi. Muitas vezes eu fui questionar Deus. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, minha família é fiel. Por que o Senhor não abre uma porta de emprego para minha filha? Às vezes conversava com alguém, a pessoa falava: ai, meu filho arrumou um emprego, minha filha arrumou um emprego. Eu falava: Senhor, o ímpio? Não é assim que a gente faz? O Senhor abre porta para o ímpio e não abre, sabe aquela síndrome de Asaf? Por os outros o Senhor faz, né? Eu falava: Deus, eu não quero que o filho dela fique desempregado. Eu só quero que o Senhor abra para a minha. Mas eu entendi, amados. Como eu disse aqui no início, para Deus o mais importante é a nossa salvação. É lógico que Ele abençoa financeiramente, é lógico que Ele abre portas, Ele sabe das suas necessidades, mas em primeiro lugar Ele vai tratar com a sua vida espiritual. Eu disse aqui de manhã que eu tenho tanto zelo pela casa do Senhor, eu amo tanto a obra do Senhor, que Ele sabe. Eu não ia dar conta de ver uma filha minha no mundo, longe dos caminhos do Senhor, não ia. E o Senhor trabalhou direitinho, porque Ele trabalha do jeito dEle, amém? É da maneira dEle, não é da nossa. Aí quando ela estava firme, aí conheceu o Terêncio lá na igreja. Eu falei de manhã, eles fizeram gozação. O Terêncio ainda chegou também desempregado, né? Ainda eu falei que estava magrelo. E todo mundo ficou zoando depois, o coitado. Ó, vocês param com isso, hein? Aí 2 desempregados, tocando lá na última rua da Alvorada. Mas Deus estava olhando tudo. Amém? Deus estava olhando tudo. Ele olhou hoje, ele falou: nossa, um dia de chuva, e o meu servo está lá, meu servo está na igreja. Ele está olhando, ele está vendo você aqui, buscando a palavra dele. E aí ele abriu, um dia eu estava na piscina, e o Terêncio passando, eu falei: Terêncio, vem aqui que Deus quer falar com você. E eu lá dentro, ele lá fora, e o Senhor começou a me usar, ele começou a chorar. Na outra semana ele arrumou um emprego, que ele está até hoje. Faz 4 anos. A Jéssica passou num concurso em primeiro lugar. Hoje ela trabalha como engenheira na prefeitura de Matão. Ou seja, primeiro Deus tratou. Primeiro Deus trabalhou com a vida espiritual deles, para depois colocar onde precisava ser colocado.
Isso, amados, não tem preço. Isso não tem preço para nós, como o pastor Eduardo falou aqui, né? Nós vamos ter um encontro Kids. Para nós não tem preço ver os nossos filhos servindo a Deus, cantando, tendo desejo de estar na casa do Senhor, não é? A Dai mandou depois um áudio, né, de uma irmã, acho que ela não veio hoje, né? A irmã falando que o filhinho dela não vê a hora de vir para a escolinha. Ai, mãe, vamos lá, ele queria balinha de uva. Diz que a mãe dele falou assim, filho, o pai vai comprar. Não, eu quero a balinha de uva lá da igreja. Olha que bênção. Que as nossas crianças gostem da balinha de uva aqui. Amém? Traz o seu filho para a igreja, para ele chupar a balinha de uva da igreja. Amém? Porque lá fora muita gente vai oferecer outras balas para eles. Então nós precisamos proteger os nossos filhos. E não importa que idade que eles tenham, né? A gente pensa assim, os filhos vão crescer e tal. São flechas, né? São nada, é tudo bumerangue. Lança, mas volta, né? A gente sempre precisando da gente. Eu li uma vez um livro que falava de educação de pais e filhos. E ele dizia assim que os filhos, eles têm que ser igual na corrida, né, de Fórmula 1, não é assim? Os carros não param para fazer o pit stop, para trocar os pneus. E os filhos têm que ser assim na nossa vida. Eles vão levar a vida deles, mas eles têm que fazer o pit stop. Então não importa se eles têm 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Nós precisamos estar à disposição dos nossos filhos. E a gente precisa vê-los servindo o Senhor. Amém? Então, amados, não duvide do Senhor. Não duvide daquilo que Deus possa fazer na sua vida. Ele vai tratar com você, mas é para o teu bem. Outra coisa que aconteceu, eu tenho muitas histórias, viu? Eu vou contar as mais urgentes que têm a ver com a palavra. De manhã uma irmã falou assim, a irmã do Douglas, né? Ela falou assim, nossa, a hora que você vai falando, a palavra vai entrando assim, vai entrando dentro da gente. Eu falei, sabe por quê, Darlene? Eu falo aquilo que eu vivo. Eu não falo o que os outros vivem. Eu conto aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Isso é muito importante, isso não tem preço. Amém? Mas tem um porém. Experiência sem Jesus não vale nada, né? Porque quem estava dentro do barco eram pescadores. Você acha quantas tempestades eles já tinham visto? Pedro, Tiago, João, eram pescadores. Quantas? Mas eles se desesperaram naquele momento. Mas o importante é que Jesus estava lá. Não importa. Então não tenha só experiência, tenha as suas experiências, passe para as pessoas, mas deixa Jesus no seu barco. Amém? Outra tempestade que pode entrar na nossa vida, ela pode ser na vida espiritual. E essa tempestade, amados, a gente não vê, a gente não enxerga, mas ela existe. São demônios, são espíritos malignos que vão tentar te destruir. O que a Bíblia nos fala? Que eles andam como um leão que ruge buscando a quem possa tragar. Então ele vai entrar assim na sua casa, ele vai tentar fazer marido e esposa brigar, separar, vai tentar colocar pai contra os filhos e assim por diante. Vai fazer essa confusão toda, porque ele entra em qualquer lugar. Mas eu quero dizer para você, não tenha medo. Tiago 4,7 diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Então, não sei se você sabe, mas depois você pode ler na tua casa. Jesus, ele estava nesse barco, mas ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito. Porque quando ele descesse do barco, ele ia encontrar o endemoniado gadareno. Conhece essa história, não é? Aquele homem que tinha mais de 2.000 demônios. Você tem noção disso? Um demônio já é um horror. Você imagina 2.000 no corpo de uma pessoa. O estrago era tanto que ele andava nu, ele se cortava, ele morava no cemitério, já tinham prendido ele com corrente, ele arrebentava tudo. Jesus tinha esse propósito. E o diabo sabe que Jesus estava indo, ele não conhece o futuro, mas ele começa, ele é esperto. E ele começou ali a olhar, ele falou, Jesus vai chegar lá, vai libertar aquele homem. E o diabo, ele tem poder de atuar na natureza. Então, quando aquele movimento todo que está acontecendo ali, Jesus dá ordem, não só para a natureza, mas para aqueles demônios que estavam fazendo aquilo ali. Então, se você tem percebido isso dentro da sua casa, do nada vira uma confusão, todo mundo brigando com todo mundo, sabe aquele momento que você nem sabe por quê? Ninguém sabe, ninguém se entende. Quando você for perguntar por que a briga começou, ninguém sabe, nem lembra. Muitas vezes é o inimigo, jogando setas, sabe? Falando, você viu o que falou de você? Vai lá, tira satisfação, briga com ele, briga com ela.
Você vai deixar? Né? Hoje nós rimos tanto, a minha sobrinha é professora. E ela falou assim, a Camila, ela falou assim que ela está com criança de 5 anos no parquinho. 5 anos. Aí disse que um falou assim, eu vou desenhar você, falou para o outro. Aí desenhou. E você sabe, criança de 5 anos não sabe desenhar. E aí ele desenhou com a cabeça torta. Aí disse que o outro, tia, ele me desenhou com a cabeça torta. Ah, é? Eu vou desenhar você também. Aí disse que ela fez um regaço de desenho. E falou assim, aqui, ó, esse aqui é você. Aí disse que o outro falou assim, eu vou desenhar sua mãe careca. Olha a briga das crianças. Virou um horror. Você tem noção? Criança de 5 anos. Eu vivi 34 anos, amado, numa sala de aula. E eu vi tanta briga, tanta confusão, por nada. Quando você vai pôr criança um com o outro, ninguém sabe por que brigou. É apelido que põe, né? Que ofende a mãe, ofende o pai. Xingou minha mãe um dia. Eles estavam brigando. Eu falei, mas por que vocês estão brigando? Ele xingou a minha mãe. Eu falei, deixa pra lá, sua mãe nem está escutando. Não vai brigar por causa da sua mãe. Você está falando assim porque não é sua mãe. Eu falei, e daí? Se xingar minha mãe? Eu falei, pode xingar, você vai chegar lá, ela está tomando cerveja e comendo azeitona. Que a minha mãe fazia isso, né? Eles riam tanto, acabou a briga. Como que é, tia? Como sua mãe estava? Eu falei, tomando cerveja e comendo azeitona. Ela não era evangélica, viu, irmãos? Por isso que ela tomava cerveja. Então, vocês percebem umas confusões que a gente nem sabe de onde vem. E muitas vezes é nossa. Nós, como seres humanos, somos mesmo, né, também difíceis. Mas muitas vezes é o inimigo, colocando setas. Então, o reino espiritual existe. Ele vai trazer tempestade. E cabe a nós estarmos ligados, atentos, para que o Senhor atue na nossa vida e essas situações sejam desfeitas. Amém, amados? Então, a primeira voz é a voz de Jesus, ali no meio da tempestade. Glória a Deus que Ele está sempre no meio da nossa tempestade. A segunda voz é a tempestade mesmo que se levanta contra nós. E a terceira voz, amados, que nós temos aqui, é a voz dos próprios discípulos. O que a Bíblia nos diz? Jesus é Jesus, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele dormia. A Bíblia nos diz que ele estava dormindo numa almofada. Olha, Jesus, não sei quem deu essa almofada para ele, mas ele já sabia que ele precisava de descanso. Ele dormindo tranquilamente. E os apóstolos vai lá e desperta. Jesus! Você não está vendo, Jesus, o que está acontecendo com a gente? O senhor não se importa? Imagina se eles com a mão na cintura, né? Não se importa, Jesus, que a gente vai perecer? Sabe, amados, muitas vezes a gente quer cobrar do Senhor coisas que Ele vai fazer no tempo dEle. Sabe aquele ditado popular, Deus tarda, mas não falha? É mentira. Deus não tarda, Ele chega na hora certa. Amém? Na hora certa, na hora que você precisa, Ele chega, Ele entra com providência. Outro testemunho que eu contei aqui de manhã foi a respeito do meu marido. Eles estavam tudo aqui de manhã, viu? Passaram tudo vergonha. Meus genros, meu marido. E meu marido, ele sempre foi muito difícil para se converter, para tudo. Tanto que quando eu me converti, ele dizia para mim assim, eu vou largar de você, você escolhe eu a igreja e tal. E quando eu ia sair para a igreja, ele trancava a casa, você tem noção? Ele trancava a casa, para eu não ir para a igreja. Quando a casa não estava trancada, eu ia ligar o carro não pegava. Depois eu descobri que ele tirava a peça do carro para o carro não pegar. Então ele foi uma pessoa muito difícil para se converter. Mas graças a Deus, eu vou resumir, porque é muito longa a história, ele se converteu. Mas alguns momentos ele se afastava, ficava frio na presença de Deus. E Deus trata, não foi isso que eu falei? Deus manda a tempestade muitas vezes. E a última que ele passou, ele estava de moto, trombou com uma perua Kombi. O diafragma dele estourou. O aparelho digestivo subiu. O coração dele foi para o lado direito. Ele perfurou o pulmão. Ele quebrou umas 14 costelas. Ele foi parar na UTI. E o que os médicos diziam para mim? Ele dificilmente vai sair disso. Dificilmente. O estado dele é gravíssimo. E eu virei para o médico e falei, ele vai sair dessa UTI. Sabe por quê, doutor? Porque nós oramos. Eu sirvo um Deus. Eu participo de uma igreja. Lembra do barco? Eu participo de um barco.
Eu participo de uma igreja e todos estão orando para o meu marido. Numa noite, amados, numa noite, a primeira noite que nós chegamos ali, antes dele ir para a UTI, ele com muita dor, eles ainda não sabiam que o diafragma dele estava estourado. E eu pedi para Deus para ele dormir, para ele descansar. E de repente, eu acordei e falei, nossa, já amanheceu. Mas tinha uma luz tão grande dentro do quarto. Sabe a luz do meio-dia? Que cegava os nossos olhos. E de repente aquela luz sumiu. Eu falei, mas que estranho. Depois, no outro dia, eu fui ver que as janelas não tinham como passar sol. Nada, nada. Eu entendi que aquela era a luz do Senhor, amém? Nos visitando naquele quarto. A mesma luz que cegou o apóstolo Paulo estava ali. E eu falei para o Dr. Fábio, Dr. Fábio ele chamava. Falei, não, meu marido vai sair daqui. Em 12 dias, amados, para quem ia ficar meses, ele falou que ele ia ter que fazer traque, um monte de coisa. Em 12 dias ele estava fora do hospital. Saiu de lá andando. Passado 1 ano exatamente, o meu pai foi parar na UTI com uma pancreatite. E eu falei, doutor Fábio, o senhor cuidou do meu marido ano passado. Ele falou, quem é seu marido? Eu falei, o Orlando. Ele falou, não conheço. Eu falei, ele sofreu um acidente de moto. Ele falou, ixi, eu recebo tanta gente com acidente de moto. Eu falei assim, é aquele do diafragma estourado. É aquele do diafragma estourado? Manda ele subir aqui. O Orlando subiu. Ele tirou tantas fotos com o Orlando, tanta. Ele falava para as enfermeiras, esse moço aqui estava morto. E eu ressuscitei ele. Eu falei, coitado. Ele ressuscitou. Ele pensa, né? Vocês têm noção, amados? O médico vai falar para você que não tem saída. As pessoas vão falar para você que não tem mais jeito. Mas é Deus quem dá a última palavra. É o Senhor que diz, eu não consigo engravidar. O médico falou que eu sou estéril. Não, você vai engravidar, se você crê nisso. Porque é o Senhor que dá a última palavra. Eu não consigo esse emprego. Ele vai abrir essa porta para você. É Ele quem dá a última palavra. Amém? Então creia. Se você prestar atenção, os próprios apóstolos, não foi eles que disseram? Ai, Jesus, você está dormindo? Quando Jesus dá ordem, o que eles falam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que diz na palavra do Senhor? Eis que toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Aquele que tem autoridade está aqui nessa noite, você crê? Ele tem autoridade, sabe por quê? Porque Ele morreu por você. Ele pagou um preço, o sangue dele foi derramado até a última gota. Por você e por mim. E Ele tem poder. Porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Uma das parábolas que Ele disse, 2 homens, um construiu a sua casa sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. Vieram as tempestades, os ventos, deu contra essas casas. A que estava na areia caiu, a que estava na rocha permaneceu. A rocha é Jesus. Fecha os seus olhos. Quero que você medite nesse louvor. Ele está aí bem perto de você agora. Adora o Senhor, adora o Rei. Pode passar tudo, a palavra dele não passará. Seu nome imutável é, oh glória, é um nome imutável, não muda. Jamais o inferno vai prevalecer na tua vida. Eu te adorarei, oh glória a Deus. Muralhas vão cair, elas vão cair, porque o Rei está aqui. Cadeias serão rompidas. Adore, adore, não deixe de adorar. Oh, glória a Deus, eu te amo, Senhor. Vitorioso és na terra.
misericordioso com as nossas vidas. Tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Deus invencível. E como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem dos céus, nós proclamamos, poderoso é, grandioso vem, como um trovão. Oh, aleluia! Como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso, e que vem Não existe outro Deus maior que o Senhor. Porque não existe outro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. vitorioso és na tempestade, ao seu nome infalível é, os reinos sem vão, o teu trono está acima de todo trono, seu nome, vamos, diga, e como um trovão, impetuoso, Oh, grandioso. que vem o céu, que O Senhor é vem maior que a o céu. tempestade. O Senhor é maior que tudo. Continua com a mão no teu coração. Deus, obrigada por esta noite. Obrigada por tua palavra. Obrigada pelo renovo. Obrigada pela restauração. Que nós possamos sempre crer no milagre do Deus que está acima da tempestade. Que possamos ser como a águia, que voamos acima dela, Senhor. Que possamos estar no centro da tua vontade e saber, Deus, que nós nunca estamos sós. O teu Espírito está conosco. O Senhor está conosco, Pai, para repreender o mar, para repreender os ventos, para repreender o inimigo. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor não abandona, o Senhor não deixa. Deus, que esta semana seja uma semana de vitória. Pai, que aquilo que eles vieram buscar nesta noite, eles recebam. Que nada possa tocá-los, Senhor. Porque a tua palavra diz: aqueles que se achegam a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja. Dá uma salva de palmas para Jesus.